Ó tu, historiador, que em tintas não mendazes escreve desde tempo a história monstruosa, aos nossos filhos conta todo o horror fatal, a fim de que, ao ler-te, chorem nosso mal, e tomem como exemplo os pecados dos pais, de modo de cair em similar miséria. Pierre de Ronsard. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis e hoje vocês irão aprender sobre a pré-história, os primórdios da evolução humana, os primeiros seres humanos, tá? Então pegue aí sua caneta, seu papel, faça as suas anotações, tá? Que hoje você vai entender aí essa interessante história da onde viemos, para onde fomos e como chegamos até aqui. Os primeiros seres humanos, eles são de origem africana. Né? Eles surgiram na África, no continente africano, mais especificamente entre as regiões do Quênia e da Etiópia. Então, se você olhar ali o mapa mundi, aqui no continente africano, tá? Os primeiros seres humanos, eles saíram dessa região aqui, entre a Etiópia e o Quênia, certo? Os antepassados do ser humano. Como que se sabe disso? Porque os arqueólogos, escavando ali essa região, eles descobriram o fóssil. Né? O que é o fóssil? São restos de criaturas vivas muito antigas, né, que acabaram sendo fossilizadas ali. Então, eles descobriram um fóssil, levaram para o laboratório, fizeram o teste de carbono 14 e, através desse teste, eles descobriram que era um fóssil muito antigo da época da pré-história, né? E descobriram que era uma mulher, ok? E os artistas, com base nessa informação, nos dados desse fóssil, fizeram uma reconstituição artística para nós termos mais ou menos uma ideia de como que era. Tá? Então essa era a aparência, né, desse fóssil que eles descobriram ali. Tá? Seria o mais antigo antepassado do ser humano. Foi batizada com o nome de Lucy. Por quê? Porque na hora que eles descobriram esse fóssil, estava tocando no rádio uma música dos Beatles, a Lucy in the Sky with Diamonds. Então, em homenagem a esse evento, eles colocaram o nome de Lucy nesse fóssil aí. Tá? Então, esses primeiros seres humanos, eles formavam grupos nômades, andavam, né, em grupos e eles eram nômades. O que significa nômade? Significa que eles não tinham uma região fixa, não tinham uma moradia fixa. Tá? Eles viviam mudando de região em região de acordo com a necessidade. Né? Ficavam numa região até acabar os alimentos ali. Né? Depois eles iam para outra região em busca de condições melhores. Eles eram caçadores e coletores, né? Havia os grupos que caçavam e que coletavam os alimentos, e havia também os grupos cuja alimentação era baseada em frutas, em restos deixados por outros animais, né? Então era uma vida muito dura, era uma vida, né, que não era fácil para esses primeiros seres humanos ali, né? Porque além da questão da falta de alimento, também havia os problemas dos animais predadores, né? Então a expectativa de vida naquele momento era de 20 a 40 anos, para você ter uma ideia. Né? Então era uma vida muito sofrida desses primeiros humanos aí. Né? Havia um predador natural. Né? Hoje o ser humano não tem nenhum predador
que ele seja natural, graças a Deus, né? Mas naquela época, naquele momento da história humana, havia o tigre dentes de sabre, esse animal aqui, né, que foi a verdadeira pedra no sapato na vida daqueles seres humanos. Né? Por quê? Porque ele tinha uma predileção por carne humana. Né? Ele era um predador do ser humano. Então você imagina você andando pelas savanas da África e você acabar se deparando com um bicho desse. Né? Então olha o tamanho da boca, né? Inclusive uma coisa interessante aí, né? Hoje em dia, os filmes de terror, eles sempre retratam os monstros, né, com essa característica, né? A boca grande, o bocão, as presas enormes, os olhos de felino, ameaçador, né? Isso causa terror no ser humano. Né? Então, provavelmente, esse fato se deve ao subconsciente, ficou gravado no subconsciente do ser humano essa imagem ameaçadora ali, né, que foi passando de geração em geração. Tá? Então, a vida desses seres humanos mudou, começou a mudar radicalmente depois que eles descobriram a utilidade do fogo. Tá? Com a descoberta do fogo, quando esses primeiros seres humanos aprenderam a dominar o fogo, então foi uma grande revolução na vida deles, porque agora eles podiam preparar melhor os seus alimentos, eles podiam se defender contra esses animais predadores, eles podiam se deslocar para locais mais distantes, locais até mais frios, mais gelados, né? Porque agora eles tinham o calor do fogo para se proteger. Né? Então foi uma grande revolução, né? Um grande reviravolta na vida desses primeiros seres humanos, a descoberta do fogo. Né? Então com isso eles puderam se espalhar mais, né? pelo globo e alcançar distâncias mais longínquas, né? Conseguiram chegar, por exemplo, até a América, okay? Atravessando o Estreito de Bering. Tá? O que é o Estreito de Bering? Essa região aqui que liga a Sibéria com o Alasca. Né? O Estreito de Bering era uma ponte de gelo, né, que ligava a Sibéria com o Alasca. Então, esses seres humanos, depois que eles ocuparam toda aqui a região da África, eles continuaram se espalhando, ocuparam aqui toda a região da Europa, toda a região do Oriente Médio, conseguiram alcançar aqui as regiões mais geladas, como a Sibéria, né? E aí eles atravessaram o Estreito de Bering, chegaram aqui na América através do Alasca aqui, né? Começaram a ocupar toda essa região aqui, tá? E se espalharam, né, mais ainda, tá? Alguns por navegação, né? Alguns aprenderam a navegar, construíram barcos, jangadas, né? Começaram a se espalhar por todas as regiões do globo, né? Inclusive no Brasil, tá? Aqui no Brasil, uma arqueóloga francesa descobriu aquilo que é a, a, mais, a mulher mais antiga a habitar na região aqui onde é o Brasil hoje. Estava escavando ali, descobriu um fóssil, levou para o laboratório, fez o teste de carbono 14, que é para descobrir a idade das coisas muito antigas, né? E aí ela descobriu, né, o fóssil da Luzia, né, que é essa mulher, a primeira mulher a habitar nas regiões brasileiras, né? Crânio, inclusive, recentemente, o crânio da Luzia quase que foi queimado completamente naquele incêndio, né, que teve lá no Museu do Rio de Janeiro. Mas, graças a Deus, conseguiram salvar alguma coisa lá. Né? Então, repare que essa imagem aqui, né, é muito parecida com os aborígenes,
australianos, né? Aqui na Austrália tem os aborígenes, né? E é muito parecida, né, em aparência com a Luzia, que foi descoberta lá. Né? Então, uma das teorias diz que os povos aborígenes da Austrália talvez tivessem navegado, né, até chegar na América e ocupado essa região aqui, ok? E aí aconteceu uma nova revolução na vida desses seres humanos, né, que foi a Revolução Agrícola, a descoberta da agricultura. Né? Com a descoberta da agricultura, esses povos, esses primeiros seres humanos, eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Né? Veio o sedentarismo. O que é isso? Né? Começaram a ficar fixo num lugar só. Tá? Deixaram de ser nômades. Tá? Isso aconteceu por causa da Revolução Agrícola. Inclusive, alguns estudiosos eles dizem que quem descobriu a agricultura foram as mulheres daquela época. Por quê? Porque eles andavam em grupo, né? Os primeiros seres humanos sempre andavam em grupos. Os homens iam à frente para proteger a família, proteger o grupo, e as mulheres ficavam atrás cuidando das crianças. Né? E durante essas andanças, quando eles ainda eram nômades, né, as mulheres elas ficavam coletando as frutas, comiam as frutas e jogavam as sementes ao solo. E aí, com o tempo, elas perceberam que naquele lugar onde elas jogavam as sementes dos frutos, nasciam outros frutos, né? Nasciam as plantas que davam origem aos frutos. E aí foi que teve a ideia. Né? Vamos parar de andar, vamos parar de ser nômades e vamos se fixar num lugar só. Né? Então a gente planta, né? A gente pratica agora a agricultura, né? E com isso houve uma grande revolução aí, graças a essa descoberta, né, da agricultura, da revolução agrícola. Modificou completamente a vida dos seres humanos, porque agora, né, com o estilo de vida sedentário, surgiram as primeiras cidades, né, começaram a surgir as primeiras cidades, ok? Que ficavam sempre próximo a fontes de água. Aí eles descobriram que para poder praticar agricultura era necessário ter água, né? Então as cidades elas eram sempre construídas próximos a rios, né? Inclusive uma das primeiras cidades que foi descoberta aí dessa época foi na Turquia, né? E recebeu o nome de Çatalhöyük. Çatalhöyük, tá? Foi uma cidade da época pré-história, né? Na época pré-histórica, que foi descoberta ali na Turquia. Na verdade, foi descoberto somente ruínas, né? Com base nessas ruínas, então os artistas eles reproduziram lá para nós podermos ter uma ideia de como que era essa cidade, ok? Então repare que próximo a rio, para que eles pudessem praticar agricultura, certo? Começou-se também a criar alguns animais, ok? Nós podemos ver ali. Tá? E essa cidade ela tinha essa característica aqui, né? As casas elas eram todas grudadinhas uma nas outras. Então, se você quisesse visitar o seu vizinho, né, não tinha rua para você andar. Você tinha que andar por cima dos telhados. Né? Que interessante. Então, com essas primeiras cidades, tá, o que aconteceu? Começou uma disputa pelas regiões que eram próximas a rios. Começou uma briga para poder construir as suas moradias próximo à fonte de água. Tá? E aí muitas cidades começaram a entrar em conflito com outras cidades, e aí surgiram as primeiras guerras motivadas pela posse das fontes de água, que era raro naquele tempo, né? E aí o que acontecia? Cada cidade tinha o seu líder, tinha uma pessoa que liderava ali, a pessoa que se destacava. E aí, quando o líder
de uma cidade conseguia conquistar outra cidade, e aí muitas vezes ele conseguia conquistar várias cidades, então aquele líder se tornava o rei. Né? Então aí começaram a surgir os primeiros reis, as pessoas que dominavam sobre os povos. Né? E muitas dessas cidades elas começaram a produzir muito alimento através da agricultura, tá? E às vezes muito mais alimento do que elas precisavam, ok? E aí o que ele fazia, o que eles faziam com esses alimentos? Jogava fora? Não. Às vezes eles podiam trocar, né, com outras cidades. Tá? Aquele que tivesse faltando na minha cidade, eu posso trocar, né, com outra, ok? E também havia os estoques, eles podiam estocar esse alimento, né? E para deixar guardado ali, né? Para caso eu precise utilizá-lo depois, ok? E aí, com o surgimento desses estoques, começou a ter uma necessidade de um controle, né? Precisava controlar esse estoque, aquilo que entrava, aquilo que saía, aquilo que sobrava, né? E da necessidade desse controle do estoque é que surgiu os primeiros tipos de escrita. Houve o desenvolvimento da escrita. Né? Então, o primeiro tipo de escrita foi o que nós chamamos de escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, que era escrita nesses tablets de argila. Eles faziam um tablet de, de argila, né? Um tablete de argila, tá? E com uma cunha, que é um tipo de uma varinha, eles faziam essas marcas aqui, né? Dividia o tablete em vários quadradinhos, né? E aí eles iam fazendo essas marcas que eram correspondentes às letras, né? Então aqui para você, algo interessante aqui, ó. O A, né, tinha essa aparência aqui, ó. É assim que era o A. O B é dessa forma. Olha o C, que complicado. Olha o X, né? Então era uma língua complexa, tá? A linguagem cuneiforme, a escrita cuneiforme, muito complexo, né? Imagina você ter que escrever uma frase inteira utilizando esses símbolos aqui, né? Tipo, mamãe fui ao mercado. Até você acabar de escrever, né? Já estava na hora de voltar. Né? Então era difícil, ok? E aí você acaba também desfazendo alguns mitos, né? Nós temos a impressão, muitas pessoas têm a impressão de que esses primeiros seres humanos lá da pré-história, da antiguidade, eles eram pouco inteligentes, né? Mas não, né? A gente percebe isso pela complexidade da linguagem que eles tinham. Tá? É preciso uma inteligência para poder desenvolver uma linguagem assim, né? Fácil é a nossa linguagem, né? Um ser humano daquela época poderia muito bem aprender a nossa linguagem. Né? Agora, não sei se nós conseguiríamos aprender a linguagem deles. Né? Era uma coisa muito difícil. Okay? São poucas pessoas que entendem isso daqui. Okay? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima.